estamos de volta para mais uma sessão do nosso Terapia de Casa. Tudo bem, Laís? Tudo bom? Olá! Estamos aqui para mais uma sessão do nosso podcast, um podcast de autoconhecimento e espiritualidade. E hoje a gente vem com um assunto bastante polêmico e assim, é um assunto do momento, assim, sobre ansiedade e depressão. São doenças silenciosas, né? Doenças da mente, que muitas vezes a gente ouve dizer que é frescura, mas só quem passa mesmo na pele uma doença crônica como esta, né? Tão grave, tão profunda, que trabalha diretamente nas nossas emoções, na disfuncionalidade da nossa mente, dos nossos pensamentos, Isso. que vai compreender como é difícil lidar com essa doença quando ela se instala. E é aquilo, né, Raquel, que você fala assim, nós somos impressores de realidade, né? Então a gente pensa e depois a gente imprime, né? Exatamente. Então quando mexe com as nossas emoções, né, o psíquico, muitas coisas são mudadas aqui dentro e logo a gente imprime aquilo, né? Uhum. É aquilo que a gente pensa, a gente sente. E conjugando o pensar e o sentir, a gente vai agir em cima dessas duas bases aí, que é o nosso sentir e o nosso pensar, né? Então, é as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles estão disfuncionais, por isso que nós agimos de maneira disfuncional também. A depressão, ela significa queda, né? Queda de energia, queda de estímulos, queda de crença na esperança, né? Então, tudo que a depressão traz para nós é uma profunda angústia e uma desesperança de que nós vamos conseguir sair daquela situação ali. E a gente fez, né, uma jornada agora do despertar da consciência, que é rumo ao resgate, né? E a gente trabalhou com um formulário. E aí, para se inscrever, né, na jornada, as pessoas, né, respondiam esse formulário, onde a gente colocou questões sobre o que as pessoas estavam sentindo, né, o que elas estavam passando no momento, e o que mais deu foi ansiedade, depressão. Ganhou em disparado. Ganhou. E aí, Raquel, tem até uma aula lá dentro do Kevin que você fala sobre que a ansiedade é o futuro, né? E a depressão é o passado, é isso? Na verdade, assim, a pessoa que sofre com essa disfuncionalidade mental, ela está muito apegada a tempos que não existem. Por exemplo, dores do passado, quando a gente traz para o nosso presente, sem que a gente saiba, porque tudo isso acontece inconsciente. Então, a gente revive dores que a gente nem sabe que estão ali guardadas. Nós estamos revivendo dores já antigas nossas. Então, isso é a depressão. É o apego, né, ao excesso de passado. E a ansiedade é quando a gente quer sair desse tempo presente, algo está nos incomodando ao ponto de que a gente fique sempre projetando no amanhã, em tempo que ainda não chegou, no futuro. Então, a ansiedade acaba sendo um excesso de futuro. E nem a depressão e nem a ansiedade nos proporcionam viver o tempo que a gente precisa viver, que é o tempo do agora. Por isso que eu falo que é uma disfuncionalidade mental. Porque nós estamos vivendo no tempo que não existe mais, que é o passado, e no tempo que ainda não existe, que é o futuro. Então, a gente precisa equilibrar isso. E quando você falou aí, né, da psique, são consideradas doenças da mente. E são silenciosas. E são ocultas, porque a gente não vê. Eu vivi um ano com sintomas de depressão, mas eles eram físicos, né? Então, eu tinha muita náusea, muita tontura, um calor fora do normal aqui dessa região do peito para cima, né? Na cabeça, que eu suava, transpirava muito, tinha taquicardia, a pressão aumentava, sentia um desarranjo intestinal toda vez, e todas as vezes ela vinha com a associação aos sintomas de pânico, era uma sensação de morte. Então, ela afeta o nosso físico, o nosso corpo, ele começa a responder. Como eu falei esses dias no story, a doença, ela é uma mensageira. O corpo dá sinais, o corpo manda seus recados, mas a gente não consegue entender. Eu, por exemplo, eu fiz vários exames físicos, né, exames clínicos,
e nada constatava que eu não tinha problema nenhum, porque a realidade é que a doença atacou a minha mente. Né? Eu tinha uma culpa e eu me culpava, eu me condenava, eu me acusava de algo que tinha acontecido. Mas, na verdade, isso é tão mais profundo, Laís, que a gente chama isso de abismo em camadas. Quando a depressão, ela aparece e ela impede com que a gente viva uma vida saudável, é porque nós estamos ali repetindo uma dor, como se nós estivéssemos programados para viver essa dor o resto da nossa vida. É como se você sentisse uma angústia, um profundo desamparo, e você não tem ali base sólida, você não teve, por exemplo, na sua infância, um adulto que foi capaz de te dar força, de te dar condições psicológicas para que você superasse uma determinada dor emocional que você estava atravessando. Então, faltou para você isso. A gente chama de pavimentar o abismo, né? Pavimentar aquele buraco que a gente caiu ali, né? Então, quando nós não temos um adulto que vai fazer vai nos dar essa força, vai proporcionar com que a gente se levante, com que a gente tenha força, nos sentimos valorizados, amados, aí sim é o momento que nós podemos dizer que precisou de um adulto e essa criança não pôde contar com este adulto. Então, quando ela revive uma dor que leva ela inconscientemente a repetir aquela situação, aquela dor, os gatilhos que acionam ela viver de novo aquela dor, nós costumamos dizer que ela está vivendo abismos em camadas. Ou seja, a primeira vez não foi pavimentado, então ela cai novamente num buraco ainda mais fundo. Porque a idade, né, foi chegando, por exemplo, de 5 em 5 anos, por exemplo, acontece um evento. Então, a gente tem que voltar lá no tempo e ver que quando a criança tinha 5 anos, aconteceu algum evento que deixou ela desprotegida e ela se sentiu desamparada. E ela sentiu assim, tendo que se virar sozinha. Ela tendo que dar respostas para toda aquela dor que ela viveu. E a criança não tem condições para isso. Ela precisa de um adulto maduro para fazer isso por ela. Mas... E aí, né, no decorrer da vida, ela vai desenvolvendo esses sintomas, né, de ansiedade, depressão. E aí, assim, é um pouco comum hoje e as pessoas vão atrás do quê? De remédios, né? Nunca, assim, é bem difícil a pessoa ver o porquê daquilo lá. Quando ela se dá conta que a doença dela é mental, a gente também precisa entender que ela precisa de um socorro ali meio que de imediato. Uhum. Que os elementos químicos, né, digamos assim, que faltam no nosso cérebro, na verdade não é que falta, ele está disfuncional. É como se ele estivesse entrando em curto-circuito. Precisa reorganizar e reinstalar os circuitos ali para que todos aqueles elementos possam correr dentro do nosso cérebro de maneira funcional, organizada. Então, a gente precisa, sim, desse apoio dos medicamentos no primeiro momento para que a gente acalme um pouco a nossa mente, porque a nossa mente ela é capaz de nos levar ao suicídio. Né? Quantas pessoas aí têm tirado a própria vida por uma questão de desespero? Porque o tamanho é o desamparo que essa pessoa vive que ela tem uma angústia tão grande que essa angústia ela não é capaz sozinha de superar isso. Então ela precisa, querendo ou não, em determinado momento, ela precisa sim deste medicamento, né, para fazer esse reparo químico aí nos neurotransmissores para que o cérebro possa funcionar de maneira adequada. Aí no segundo momento eu aconselho que a pessoa busque uma terapia para conhecer a origem, né, o que causou essa depressão. Eu mesmo, até hoje, eu faço, assim, terapia comigo mesma, eu sou minha terapeuta, né? Porque eu sei que quando alguma coisa não dá certo com as minhas emoções, eu preciso parar e olhar lá atrás. Porque a minha pedrinha foi jogada lá atrás. Eu tenho que mergulhar naquele mar, né, que eu não consigo ver ali na superfície, e eu preciso fazer esse mergulho dentro de mim, dentro das minhas memórias. Eu peço muito a Deus, faço minhas orações para que Ele me mostre, para que Ele me promova a cura, e eu tenho que estar aberta porque vai doer. Eu sei que vai doer. Isso muitas vezes está lá na criança. São as marcas deixadas na nossa criança, que se encontra ferida, mesmo nós já sermos adultos, mesmo assim, inconscientemente a nossa criança vai dirigindo o carro da nossa vida.
Então, ela não foi protegida, por isso que ela sente na fase adulta algo que levou ela a reviver aquela mesma dor. Então, a gente se identifica com aquela dor. Se você ouve alguma coisa que naquele momento adulto você está vivendo e alguma pessoa fala assim, mas isso aí significa que você não olhou tal coisa que você deveria olhar. Você é incapaz, você tentou fazer e você não conseguiu. Então isso te leva para uma dor que você já ouviu isso antes. Se doeu, é porque tem manchas na tua identidade. É porque quando você era criança, você ouviu isso e isso se tornou uma verdade para você. E aí você fez download disso, dessas informações. E isso vai rodando no nosso computador, né, no nosso computador mental, um programa. Como se tudo que eu fosse fazer não fosse dar certo. Porque lá na infância alguém me disse, olha, você não sabe fazer certo, você não sabe fazer. Tudo que você faz é errado. Então, isso machuca muito a gente, porque a gente sabe, que nem você falou, que a nossa mente, ela é uma impressora de realidade, né? A gente fala que a alma, ela é o resultado desse conjunto, né? Dessa dupla, que é os pensamentos, né? Que é a nossa mente, somados às nossas emoções. E tanto que a gente sabe que até, né, a palavra grega que origina a alma é psique. E o que é psique? Né? Pensamentos e emoções. Então, tudo está atrelado à nossa alma. Tudo está atrelado a doenças da alma. E aonde que a gente consegue compreensão para lidar com isso? Mergulhando dentro de nós. Porque em algum momento isso foi depositado dentro de nós. Qual momento? Na nossa infância. Na nossa primeira infância. Que Freud já disse muito bem, que é ali que é construído o padrão, né, de personalidade de cada indivíduo. Então, é na infância, na primeira infância, que ele fala que até os 7 anos, e o resto depois é tudo repetição. Então, a gente acaba como se estivéssemos viciados nas dores da nossa infância. Só deixando claro aqui também para o pessoal, é que hoje o tema do nosso podcast é de ansiedade e depressão, mas que eventos lá da nossa infância pode sim, no decorrer da vida, a pessoa ter outros tipos, né, de sintomas, não só de depressão, de ansiedade, ela pode ter algum, sei lá, algum transtorno, né, que hoje é só para deixar claro mesmo para o pessoal, porque não é só depressão e ansiedade, lá essas questões da infância, né, tudo pode acontecer. O que a gente está querendo mostrar é que a gente precisa, eu falo assim, eu amo uma frase que eu ouvi na faculdade, eu não lembro agora quem é o autor, mas foi uma aula de filosofia, que o professor dizia assim, a história é um profeta com os olhos voltados para trás. Então, você só entende o hoje se você olhar para trás. Você só vai entender a sua depressão hoje se você olhar para a tua história. Qual foi o acúmulo de abismos, né, em que você caiu? Foi o desamparo? Foi no momento que você foi abusada, por exemplo, sexualmente, e não teve um adulto ali que acreditasse que você estava contando aquela história de dor, de que um adulto te abusou sexualmente? A pessoa às vezes deu razão para o adulto, falando que talvez você estava se insinuando, né, que ali não era lugar de criança estar, de criança ficar, por isso que aconteceu. Ou as mulheres, né, acabam criando ali segredos de família, como que eu vou denunciar o meu próprio pai? Então, vamos ficar quieta, você só vai morar lá com a tua tia, vou tirar você de perto dele, mas eu não tenho como denunciar teu pai. É ele que sustenta, é ele que é o meu marido, entende? Então, assim, essas escolhas vão gerando na criança a morte, né? Então, assim, é como se a infância dela foi roubada. Porque a criança, quando ela existe para ser protegida. E quem protege? Os pais. Mas justamente quem deveria proteger, machucou. Então, gera um abismo. E essa criança não teve esse abismo, como eu já falei no início, pavimentado. Entende? Então, fica um buraco ali. É aquilo que a gente chama de vazio existencial. Ela buscou um adulto proteção, mas esse adulto foi justamente aquele que a feriu. Então isso vai gerando na fase adulta, o sentimento de angústia, né? Um sentimento de desproteção, de desvalor, de desamor. Para que eu existo? Ninguém me ama, ninguém me ouve. Por mais que eu faça, ninguém reconhece. Né? Eu sempre sou traída. Então, assim, essas dores foram depositadas em nós. Então, nós tivemos uma interpretação daquilo que nós vivemos
E isso vai moldar a nossa personalidade. Nós vamos sempre acreditar que nós não podemos confiar no adulto. Uma mulher que sofre de abuso, é muito difícil ela sozinha superar isso, porque existe um conjunto ali por trás dessa situação, como eu acabei falando, né? Às vezes a mãe que deveria também proteger, afastar o agressor, o abusador, a mãe acaba negligenciando e deixando ali a criança pagando o pato, digamos assim, a criança que paga a conta, porque ela manda a criança morar com a tia, porque ela não abre mão do marido, que é o abusador. Então, a criança se sente o quê? Desvalorizada, não sente amor, né? Se sente desprotegida. E a desproteção na fase da infância é um vetor que na fase adulta vai fazer com que várias doenças no âmbito mental apareçam. Ansiedade, depressão e N outras coisas, né? Por exemplo, até a bipolaridade, né? Porque a criança sente um desamparo tão grande de ficar ali entre pai e mãe que desenvolve na fase adulta a bipolaridade. Então, são doenças... E aí vai desenvolvendo outras coisas, né? Porque daí, o que acontece? A gente... É isso que eu queria te é isso que você também falou no início, porque daí a gente só vai atrás do remédio, né? Do psicotrópico. O que o psicotrópico vai fazer? Ele vai controlar os sintomas. Ele não vai atuar na causa, né? É como se fosse uma raiz. Aquela dor tem uma raiz que está enterrada. E o remédio não vai tratar a raiz. Ele vai tratar o tronco, as folhas, mas a raiz do problema fica escondida, está soterrado. E a gente precisa cavucar para a gente poder tratar aquela raiz e aquela raiz voltar a ser saudável. Então, por isso que eu falo, né, que os medicamentos, eles camuflam a causa e eles tratam apenas os sintomas. E na nossa jornada, né, no despertar espiritual, Raquel, vamos falar um pouquinho para o pessoal, dentro da questão da ansiedade e depressão, como que a gente, a mensagem que a gente pode passar para essas pessoas, para ter esse despertar de consciência, para ela poder chegar nessa raiz? Quais são os obstáculos que ela precisa enfrentar para chegar nisso? Ela tem que enfrentar os seus medos. Porque o que faz a gente não ter coragem? O medo. Né? Então, assim, eu não tenho coragem de lidar com a minha dor, com a minha verdade, mas a minha verdade está escondida dentro de mim. Mas eu não quero, inconscientemente, se eu não for dar conta disso, vou até usar a questão espiritual, né? Se a minha alma não for dar conta disso, o meu inconsciente trabalha para me defender daquela informação. Consegue entender? Ou não? Vamos. Porque assim, cavucar a raiz do problema vai doer. Vai deixar um problema exposto que não foi resolvido lá atrás. Eu sou uma criança que eu quase sofri um abuso assim, sexual, de fato. Mas não chegou ao ponto de ser consumado. Mas eu paguei o preço de ser a menina que estava ali perante um adulto e eu levei toda a culpa da situação e eu tinha apenas 3 anos de idade. Então a desproteção que eu vivi foi muito grande. E então no dia seguinte, que daí eu levei uma surra, e no dia seguinte eu buscava amparo para aquela dor física, porque eu estava toda cortada de cinta. E eu não tive um amparo, porque além de eu ter sofrido a injustiça de ter sido responsabilizada pelo ato, né, pelo quase ato de abuso sexual, de estupro, né? Eu ainda recaiu sobre mim o desamparo, porque eu queria colo de mãe, eu queria amparo, eu queria sentir o afeto, que eu era amada, que de um jeito ou de outro eu estava ali protegida, e me faltou. Faltou tanto da mãe, que promoveu ali aquela surra, como faltou do pai, que a mãe também não deixou chegar, né, para eu poder pedir aquele colo. E eu lembro que eu fui dormir debaixo das cobertas para chorar aquela dor. Mas é uma dor que você chora sozinho, que você vive sozinho. Então, a gente não pode... Por isso que eu falei várias vezes aqui sobre o abismo em camadas, porque eu passo a vida inteira vivendo isso de novo, porque eu vibro isso está registrado em mim. E a gente sabe que nós somos pura energia, então nós vamos atrair mais dessa situação. Tudo do que tem dentro de mim, eu vou atrair mais daquilo se eu não curar. Então, sempre eu vou ouvir coisas ou vou viver situações semelhantes àquela questão.
Sempre eu vou me sentir usada, sempre eu vou me sentir enganada, sempre eu vou me sentir desamparada. Mas tem um fato base. Qual é o fato base? O que deu origem ao meu desamparo. Né? A minha falta de proteção, a falta do pai presente, a falta de uma mãe mais acolhedora. Né? Foi o jeito que eles tiveram de me educar. Não estou entrando em questão aqui deste fato. Mas, enquanto criança, ela precisa de amparo. A criança, Independente, né? Até 3 anos de idade, a criança é um filhote. Se você deixa ela sozinha numa casa, ela morre. Ela não consegue se virar. Ela não consegue pedir socorro. Ela não consegue. Depois de 3 anos para frente, 4, 5 anos, a criança já conhece mais um pouco o mundo, começa a interagir com o mundo, né? Começa a reconhecer que o mundo é feito em pares, que a mamãe tem o papai, e ela consegue identificar isso. Mas até então, a criança é um filhote. Ela é totalmente dependente dos cuidados de um adulto. E se faltam esses cuidados, na primeira infância principalmente, que é até os 7 anos de idade, se faltou esse amparo, esse cuidado, aí nós vamos sofrer as consequências dessa falta para o resto da vida. Inclusive, Lacan estudou muito essa teoria da falta, né? Ele fala que nós nos movemos em busca daquilo que nos falta. Então, assim, é tão contraditório porque a gente parece que não pode faltar nada para uma criança, mas se não faltar, não impulsiona o adulto a buscar o que faltou, né? Então, é doloroso lidar com isso, né? Porque quando a gente se depara com a nossa raiz, que traz tantas feridas, tantas dores, talvez nós vamos nos deparar com raízes ainda mais profundas que estão ancoradas na nossa ancestralidade. Talvez sejam dores que o sistema inteiro carregou, entende? Talvez o abuso está enraizado há muito mais tempo do que a gente pensa. E não só na minha vida, mas talvez na vida de minhas tias, de minhas avós, né, de minhas bisavós. Então, ela vem de uma raiz muito mais profunda do que a gente pensa. Por isso que mexer em tudo isso dói. E a gente se acovarda, porque a gente tem medo do que tem ali. E o nosso inconsciente nos protege. Por isso que fala que criamos mecanismos de defesa. Porque em contato com a dor, a gente pode ou morrer ou entrar numa loucura. Né? Por isso que muitos adolescentes, ao fazerem, por exemplo, 19 anos, aí a esquizofrenia se evidencia, ou a bipolaridade se evidencia, porque é um momento em que você tem que decidir quem você é. Você sai da adolescência e vai para a fase adulta. Você está saindo dos 17, 18 anos, entrando para a fase adulta, e aí você é quem? Aí você entra em crise, você não sabe quem você é. Por isso que as doenças mentais aparecem muito nessa fase da vida aí. Uhum. Nossa, isso é muito interessante, né? É um tema muito profundo, né? E as causas, né, Laís? Saber que a causa de tudo isso nunca está no hoje, nunca está no agora. A causa, você tem que olhar para trás, você tem que desenterrar essa raiz. E precisa coragem, muita coragem, porque senão você pode morrer aí com 70, 80 anos e nunca descobrir quem você é. E tem muito disso, tem né? muito. E queria até trazer aqui uma história que a gente também recebeu, né, de uma pessoa durante essa jornada, que ela tem depressão, né? E aí, ao longo de uns tempos, ela veio desenvolvendo outros sintomas no corpo e dores, né? E aí ela não queria, ela queria a cura, que foi a de hoje. Ela queria a cura do sintoma. Ela não estava, assim, muito aberta para saber a causa, né? A cura da causa. Então, por isso que a gente fala que... Por isso que eu falei, né, do remédio em si, porque, assim, primeiro de tudo, né, com certeza a gente vai atrás do remédio para aliviar ali momentaneamente, mas a gente precisa ir atrás da causa, precisa desenterrar coisas que a gente não quer, mas que é preciso e assim, você precisa estar aberta. Se você não estiver aberta, você vai ser uma dessas pessoas que vai viver na base do remédio, vai morrer e não vai saber o porquê que você desenvolveu aquilo. Porque
E eu não sei se você conversou mais a fundo com essa pessoa, mas eu conversei e ela depois relatou que ela sofreu abuso sexual pelo pai. Então, Você vê como que bate, né, muito isso que nós estamos falando, né? Então, e aí, o que essa pessoa tem vivido são alergias na pele inteira, né? Porque imagina num ato sexual, o que acontece conosco? O nosso corpo é tocado. Nós precisamos manipular ali o órgão do abusador, né? Porque ele pede, ele obriga, ele nos força. E isso, psicologicamente, a gente pira. Uma criança não entende aquilo. Aquilo não é um ato para a criança, aquilo é um ato que um adulto tem que fazer. O sexo é feito para o adulto, não para a criança. A criança, ela precisa ser protegida. E aí, eu lembro que na conversa, ela falou assim, olha, eu só quero um remédio, mas um remédio de farmácia. E eu falei, eu sinto muito, mas o remédio que eu tenho para te oferecer é bem diferente, porque é para a tua alma, é a cura das tuas emoções, é algo mais profundo. E aí, a maioria das pessoas fazem o que ela fez, fogem. Fugiu. Então, e a nossa jornada também foi assim, uma jornada muito profunda, foi muito intensa. E é só quem está aberto mesmo, está disposto a chegar mais fundo, chegar no nosso profundo, não só na superfície, né? E isso é um assunto que a gente ainda vai tratar bastante, vai trazer bastante aqui também, né, Raquel? Eu achei legal você falar que a gente, né, tem que ir para o profundo, e eu lembrei na hora de um lago, né? Um lago, quando você olha para ele, tem a água ali da superfície bem agitada, né? Ela fica agitada. E o que a gente quer com o remédio? A gente quer algo para deixar a água calma. Mas a gente esquece que a água só é calma lá no profundo. Lá embaixo a água é calma. E é lá embaixo que a gente tem que buscar essa calmaria, essa mansidão. É lá neste profundo. E todo sentimento de raiva, que nem ela falou que ela, né, sofre de uma irritabilidade, de um estresse, saiu do trabalho porque estava muito estressada, e aí piorava, né, a sua alergia na pele. Então a gente foge, ao invés da gente mergulhar e se permitir. A gente fica até surdo, viu, gente? A gente, assim... surdo, cego. Eu lembro que eu fiz um áudio para ela de 6 minutos e a gente espera que do lado de cá venha uma resposta, né, pra gente, assim, compreendendo, mas a resposta não veio. A resposta foi muito diferente, foi muito estranha. Ela perguntou assim, então, qual remédio você me indica, então? Né? Querendo uma receita mesmo. Então é muito triste, viu, Laís, de saber que tem tantas pessoas sofrendo com este mal, né? É isso aí. É isso aí, gente. Então, hoje o assunto foi sobre ansiedade, depressão. Queremos trazer, né, a gente vai trazer ainda mais sobre esse assunto para o nosso podcast. E é isso, Raquel. Querendo aqui abrir um adendo, a gente teve essa jornada aí do despertar espiritual com o resgate semana passada. A gente está com as inscrições ainda abertas, então se quem ainda não pôde, não conseguiu se inscrever, a gente abriu sala secreta, porque a gente teve aí uma batalha espiritual muito tensa, então a gente vai deixar ainda os vídeos da sala secreta aberta por mais um tempo para as pessoas conseguirem assistir. Se você se interessa, né, por esse despertar de consciência, esse despertar espiritual, vai lá no link da bio da terapia de Ponto Casa e se inscreva lá para você entrar no grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente disponibiliza todos os links da sala secreta. Ô, Laís, e quando você fala assim de resgate, eu quero deixar assim, bem registrado aqui que se trata de um resgate espiritual. Isso. Por quê? Porque a batalha é na mente. Né? Inclusive o padre Marcelo Rossi, ele disse, né, numa entrevista que ele deu, que ele quase morreu de depressão, mas antes dele ter depressão, ele achava que as pessoas que falavam com ele sobre depressão, aquilo ali era pura frescura. E somente quando ele se deparou com a doença nele, que ele viu a gravidade, que era essa doença chamada depressão, né?
como ele decaiu. Não sei se você já viu a entrevista, mas ele disse que como ele superou não foi com medicamentos, porque ele não podia usar em razão, acho que do fígado dele, que não era aconselhável usar medicamento, né? Prescrição medicamentosa. Então, ele se curou com as batalhas da mente que ele enfrentou, com a palavra de Deus. Inclusive, ele cita algumas passagens em que ele fala que o embate é mental, o embate é na mente. Controlando os seus pensamentos, você vai conseguir controlar suas emoções e sair desse fundo de poço que a depressão nos joga. Ela nos joga no fundo do poço. Uhum. Por isso que a gente diz que tem gente que fala assim, quem se matou, né, não suportou e se matou. Ela não suportou a dor. Não é que ela não suportou viver mais, ela não suportou a dor que ela carregava. Então, ela não queria se livrar da vida, ela queria se livrar da dor que aquela questão, né, que aquela situação estava causando para ela. É um desânimo total. Então, é bem interessante o que o padre Marcelo Rossi declarou numa entrevista, que ele disse que ele achava que era frescura, mas que ele sentiu na pele e ele enfrentou e venceu a depressão dele, que foi aqui, ó, na mente. Por isso que a gente fala de batalha espiritual, porque o nosso espírito luta contra a nossa mente, porque a nossa mente, ela é enganosa, né? Ela nos engana, ela nos faz acreditar que nós não merecemos, que nós não valemos nada, que nós não prestamos para nada, que ninguém nos ama, que nós não somos capazes de fazer nada, que tudo que a gente faz dá errado, que nós somos imprestáveis. Então, nós precisamos desconstruir esse rol de pensamentos que conduz a nossa vida, que é gerado na nossa mente. Por isso que a gente fala que a batalha é na mente. E a nossa mente mente. A nossa mente é uma grande mentirosa. E aí, só puxando ainda o gatilho, pessoal, lá no Terapia de Casa, a gente fala sobre muitas questões, né? Tanto de autoconhecimento e espiritualidade, principalmente. Segue lá a gente para ficar por dentro dos conteúdos também. Se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante também para a gente conseguir levar, né, adiante para mais pessoas esses assuntos. E o que a gente quer é despertar a consciência de pessoas que passam por situações como, né, depressão, ansiedade e muitas outras além. Ô, Laís, eu até quero fazer aqui Você quer encerrar e eu tô alongando a conversa, né? Mas assim, nós estamos vivendo uma era apocalíptica. O que seria o apocalipse? É revelação. Então, nós estamos vivendo numa época que nós estamos finalizando a era das expiações. A era das dores, ela vai ter um fim. Mas para a gente sair dela, nós precisamos nos conhecer. Então, você precisa saber quem é você, o que você viveu, o que você registrou da tua infância, o que te marcou negativamente, o que te traz potência para viver a vida e fazer algo novo, né, e realizar projetos. Mas, sem a gente saber quem a gente não adianta. Eu descobri tanta coisa de mim fazendo terapia e lendo a palavra de Deus. Eu gosto muito lá de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que fala assim, que a palavra de Deus, ela é tão eficaz que ela é como se fosse uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma e o espírito. Ela separa a medula, né, de ossos. Então, a gente precisa entender que também existe a questão espiritual. Não é só o medicamento que vai nos curar verdadeiramente. A gente precisa mergulhar dentro, mergulhar na nossa alma profundamente, entender as nossas emoções e controlar as nossas emoções. Você quer ter sucesso na vida? Controle as suas emoções, porque senão suas emoções vão te controlar e você vai se identificar com os pensamentos disfuncionais que estão condicionando você desde a tua infância. E aí o que acontece? Você começa a se auto-sabotar, você começa a ficar angustiada, depressiva. E é tão interessante que até, no nosso caso, foi assim, quando a gente estava gravando a jornada, foi dando tanta coisa errada. Por exemplo, eu, que sou a pessoa que grava os vídeos, eu tive um problema na boca, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. E eu tava com tudo ok, porque eu sou a comunicadora. Então, olha só como que a batalha espiritual é grande quando a gente quer salvar vidas, resgatar pessoas, né? Jogar luz nas trevas. A gente entende que nós vamos enfrentar algo tão profundo, tão grande, que a ideia é que a gente compreenda que nós estamos a serviço do bem.
e a treva vai se levantar contra nós. Nós vivemos aí, eu, a Laís, toda a equipe viveu questões que teve um dia que eu falei, vamos jogar a toalha, porque isso não vai sair, não é possível, não é para ser. Mas é para ser. A gente precisa... Eu também tinha um pensamento assim, ó, tudo que você faz dá errado. Então começou a surgir em mim pensamentos disfuncionais. E às vezes a Laís me dava essa base, falava assim, tira esse pensamento ruim, nós estamos numa batalha espiritual, nós vamos vencer. E depois no outro dia era ela, que os equipamentos não ligavam, não funcionava nada, né? Foi hackeada. Foi hackeada. Então, assim, o que a gente entendeu? Que a gente está no caminho certo. Sim. Né? Porque quando começam as forças do mal se levantar contra nós, é porque o bem está a nosso favor. E nós precisamos buscá-lo sempre, incessantemente, para que a gente possa fazer como São Paulo escreve aos Hebreus. Aliás, São Paulo escreve aos Romanos, né? Lá em Romanos capítulo 2, 12. Ele diz assim, ou é 12, 2? Agora me deu um branco. Romanos 12, 2, que ele fala assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer o quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. E antes ele ainda diz assim, não vos conformeis com as coisas deste mundo. E as coisas deste mundo vêm da onde? Da carne. E a carne, ela sugere para a alma. A carne que eu falo é o nosso relacionamento físico, é o nosso relacionamento com nossos pais, com os irmãos, com os nossos avós, com os nossos conhecidos. Depois, quando crescemos, né, vamos para a escola, com os nossos colegas de escola, depois com os colegas de trabalho, relacionamentos íntimos. Então, tudo isso vai formando em nós a nossa personalidade. Tudo isso vai construindo em nós um falso eu, né? E o verdadeiro eu precisa ser descoberto, que é o nosso espírito que dorme o sono profundo ainda, que nós precisamos acordá-lo para que ele lute conosco essa batalha. E olha que interessante, se a gente tivesse parado no meio, né, do que a gente se propôs a fazer, com todas esses eventos contra, provavelmente, angústia, ansiedade ia aumentar, né? Então, não pode parar, não pode deixar que esses eventos nos parem. Você sabe, nesse dia que aconteceu tudo aquilo que você sabe, eu lembro que eu abri a Bíblia e eu li uma passagem que falava sobre Jesus dormindo no meio da tempestade. E os apóstolos acordavam ele e falavam assim, Jesus, o nosso barco está virando e você está dormindo. E Jesus, por que Jesus dormiu no meio da tempestade? Eu parei para refletir. É porque ele já sabia quem ele era e ele já sabia o propósito de Deus para ele. E ele sabia que a morte dele não era afogada. Ele sabia que ele ia morrer na cruz. Então ele dormiu sossegado, porque ele sabia que não era afogado que ele ia morrer. Então ele descansa. E se a gente souber quem a gente é e conseguir nos alinharmos ao nosso propósito de vida, nós sabemos que nós vamos chegar vivos do outro lado da margem. Então nós temos que ir. Jesus teve essa coragem por conta disso. E o que ele não teve? Medo. Ele não teve medo. Mas por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus profundamente, controlava suas emoções, enquanto que os discípulos eram, né, desorganizadamente medrosos, porque aí causavam pânico, porque o barco estava para virar, e eles rateando, questionando por que Jesus dormia. Jesus dormia porque ele sabia que a morte dele não era ali, e não era daquela forma. E se nós soubermos quem nós somos, que somos mais que vencedores em Jesus, nós já vencemos. Mas às vezes nós aceitamos as sugestões da serpente, as sugestões de que nós não vamos conseguir. Para que você vai tentar? Para que você vai fazer? Não vai dar nada certo, nunca deu certo para você. Deixa de ser ridícula. A gente escuta tanto isso, né? Os pensamentos disfuncionais tentando nos roubar a paz. E se a gente der brecha para esses pensamentos, a gente fica refém deles. Por isso, muitas pessoas dão fim à própria vida, por não suportarem as sugestões aqui, ó, dentro da nossa mente, que são tão poderosas, né? Tudo que nós pensarmos na nossa mente, assim será. Se você pensar que você é um vitorioso, você será. Se você pensar que você é um derrotado, você também será. E a Bíblia fala isso, né? Muito legal. Lá em Provérbios, acho que 4:23, se eu não estiver enganado, fala assim, tudo aquilo que pensais na vossa mente ou na vossa alma, assim será. Assim é. E é verdade, né, Laís? Mente e alma é como se fosse a mesma. A Bíblia se refere ao coração do homem, por isso que fala, né?
de tudo que você tiver que cuidar, cuide do seu coração, porque dele provém todas as coisas da vida. Então, tudo que o coração guarda o quê? Nossas emoções, que vêm da onde? Dos nossos pensamentos, né? Então, quando a Bíblia se refere à alma, é porque está falando da mente e das emoções, está falando do nosso coração. Por isso que também fala, né? Enganoso é o coração do homem. Porque a gente precisa entender que dele sobressaem pensamentos negativos e sentimentos também de muita negatividade, de que a gente sempre é derrotado. E às vezes aquilo que a gente já falou em outro vídeo, às vezes a gente aprende também com o diabo. Ele nos ensina a nunca desistir. E ele já está derrotado. E nós já somos vencedores, mas nós invertemos a ordem dessas afirmações. E nós acreditamos que nós já somos derrotados. Por isso a gente desiste, procrastina, a gente se boicota, como você falou no início. Então, dá pano para manga se a gente for falar aqui sobre as questões da nossa mente, todas as batalhas que a gente vive. Não é pouca coisa enfrentar isso, não. Tem que ter muito discernimento espiritual e despertar espiritualmente, né? Não vivermos da mente, que a mente mente. Isso. A mente é enganosa. E a gente vai levar muito ainda esse despertar da consciência para as pessoas, para você que está assistindo a gente aí de casa. E é isso que a gente quer. É isso que acho que a gente chegou no nosso propósito, né? De, com certeza, levar esse despertar de consciência, porque somos imparáveis. Agora somos imparáveis, né? Mas já nos amedrontamos muito. Não tem muito disso, não tem muito esse discernimento sobre esse profundo. Talvez até as religiões, elas também não esclarecem o que é a mente e o que é espírito. Aliás, o que é a alma e o que é o espírito. Fica meio que bagunçado. Eu também não sabia o que era uma coisa e o que era outra. Eu nunca podia imaginar que a minha alma tinha a ver com as minhas emoções. Eu achava que a alma era outra coisa completamente diferente. E eu nem sabia muito o que era espírito. E aí a gente precisa entender que nós precisamos nos entregar a ouvir a palavra de Deus, que ela aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir o quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ele vai falar para a nossa mente, para a nossa alma? Não, porque isso tudo é racional. A nossa alma vai estar sempre questionando. Mas será que ele quer dizer isso mesmo? Será que não? Não, mas não tem salvação para mim. Ah, não, mas é porque todo mundo tem sucesso, mas eu não tenho sucesso mesmo. Para mim não tem sucesso. Minha mãe sempre vivia dizendo que eu sou uma pessoa muito difícil e complicada. Mas se eu sou difícil e complicada, como é que eu vou ter sucesso na vida? Então, a alma, ela é questionadora. A alma, ela é intrigueira, ela levanta pensamentos a nosso respeito muito ruins. E só o nosso espírito, quando ele assume o governo da nossa vida, nós vamos conseguir orar em espírito e ouvir a voz de Deus. Caso contrário, não adianta. É pura perda de tempo, porque o entendimento, ele é uma faculdade única do espírito. Então, não adianta eu querer ler a Bíblia sofrendo de depressão. Não adianta, porque eu não vou ter um entendimento espiritual sobre a depressão. Agora, se eu leio a Bíblia com o entendimento do Espírito, eu vou compreender o que é depressão, assim como eu compreendi a minha. Eu compreendi que eu já estava curada em nome de Jesus há muito tempo, há mais de 2000 anos. Quando ele morreu na cruz e levou sobre o peso dos seus ombros todas as minhas enfermidades, minhas doenças, minhas iniquidades, todas as minhas transgressões. Já está pago a conta. Eu já estou curada em nome de Jesus. Há mais de 2000 anos. Mas o que as religiões fazem com que a gente compreenda? Não é falando mal, mas é falando do que eu vivi. Que nós precisamos crer num Cristo que é sofrimento. Que o sofrimento faz parte. Que a gente tem que aceitar e pegar a cruz e calar a boca. E não é assim. Verdadeiramente não é assim. Jesus nos ensinou outra coisa. Ele disse assim, negue-te a ti mesmo. O que é negar a ti mesmo? É negar as coisas que são produzidas na tua alma. Negar as coisas que são produzidas na sua mente. Então, negue-te a ti mesmo, né? E venha comigo. Mas o que é negar a si mesmo? Negar as mentiras da sua mente. Negar as mentiras produzidas na tua alma, nas suas emoções, que são mentirosas. Você já é vencedor, você já é amado, você tem um projeto para você quando você estava no ventre da sua mãe. Mas a gente acredita nisso? Não, porque o nosso espírito ainda dorme. Então nós precisamos despertar o nosso espírito. E é uma busca, né? É uma busca incessante. Eu digo que eu estou nessa caminhada já faz uns 5 para 6 anos. Acho que até mais. E só agora que eu me sinto desperta.
E ainda todos os dias ainda tenho meus desafios, às vezes meus tropeços, que precisam ser olhado de frente com muita coragem para compreender e superar cada desafio que eu tenho vivido, que não são poucos. Porque quando a gente se levanta para estar a serviço do bem, estar a serviço da luz, existe um levante também de demônios que se arma contra nós, né? Que você não vai conseguir. Então, tudo é mental, tudo é mente. Então, qual o tipo de mente que a gente resolve ter? Nós falamos isso lá dentro da jornada, né? Você tem mente de escravo ou você tem mente de filho de Deus? Você que vai escolher. E aquilo que você achar na sua mente, aquilo é verdade. Então é isso, Laís. Eu acho que a depressão, como a gente começou a falar, ela é uma batalha da mente, é uma batalha que precisa ser compreendida como uma batalha espiritual, porque você não vê, é tudo invisível, né? A batalha é espiritual porque ela é invisível, né? E aí, quando ela se torna crônica, o nosso corpo começa a responder. A tua mão transpira, né? Você sente o estômago revirando, náuseas, uma confusão mental, uma fraqueza. Então, assim, o corpo vai respondendo, porque o corpo é uma coisa só, o corpo e a alma ali é uma coisa só. O corpo vai manifestar aquilo que está na alma, aquilo que está nas emoções. Então, como eu falei, é como se fosse um painel de um carro, e a doença é como se fosse aquela luzinha no painel do carro que avisa para o motorista que tem que parar o carro, que tem alguma coisa ali, dando sinal que está algo errado com o carro. E eu não posso colocar o carro para rodar, porque eu preciso parar o carro e eu não vou quebrar o visor também para apagar a luz. Eu vou descobrir o que é que fez aquela luz acender. Então, se a gente tivesse essa clareza, esse discernimento em relação ao nosso mundo da saúde, ao nosso mundo das emoções, provavelmente nós sofreríamos menos, mas a gente vai arrastando com a barriga. A gente vai protelando, porque a gente não é importante para nós mesmos, porque é a verdade que foi construída dentro da gente a vida inteira. Sim. Que nós não somos prioridade para ninguém. Sim. Que ninguém parou para nos proteger, nos cuidar, nos dar afeto, nos dar amor quando a gente tanto precisou. Então a gente acha que tudo é assim mesmo, que comigo sempre vai ser assim, né? Não, e a gente precisa parar e pensar mesmo no que está acontecendo, por que está acontecendo, porque senão coisas que vão se desenvolver ali para você e você vai ficar mais mal ainda, né? E é tão interessante que quando a gente atende, quando eu atendo pessoas que nós falamos diretamente o que ela precisa ouvir, ela finge que ela não escutou. Ela muda o assunto, ela não consegue ficar, ela não ouve. Por isso que Jesus trabalhou muito com parábolas, né? E aí depois os discípulos falavam, ô mestre, mas por que o senhor usa assim? Fala assim, usando parábolas com a gente. Ele fala, porque aqueles que têm ouvidos para ouvir não ouvem, e aqueles que têm olhos para enxergar não veem. Então, Jesus sofreu também no seu ministério, né? Pregando o evangelho, ele também sofreu bastante. O que a gente sofre hoje, as pessoas querem remédio, querem uma receita que tire aquela dor dela, mas não quer olhar, não quer curar, não quer varrer a casa, né? Quer só jogar para debaixo do tapete a sujeira, não quer levantar o tapete, arrastar o sofá, tirar o pó, né? Lavar o tapete, lavar o chão, colocar de volta para depois colocar de novo o sofá em cima. Então, é isso, né? E a sujeira vai chegar uma hora que ela vai se acumular, ela vai transpassar o tapete. Você já não vai aguentar mais o cheiro de pó. Você vai falar, não, já chega, tá na hora de fazer a faxina. E quanto mais cedo, melhor. Isso mesmo. Então fica aqui, né, o nosso convite para você. Então, se você quiser aí ter essa clareza de consciência, esse despertar espiritual, vai lá no perfil do terapia.d.casa e acessa lá o link da inscrição no formulário, lá no link da bio. E só deixando aqui para vocês mais um registro, hoje eu tive uma aprovação muito grande, mas eu estou aqui fazendo o vídeo com a Laís, né, fazendo a gravação, mas a minha mente hoje já levantei em batalha, então a gente precisa entender que a batalha vai existir sempre, mas se a gente tiver a munição, né, tivermos a armadura do cristão, que nos reveste da verdade de Cristo, nós vamos longe. Nós podemos transpor barreiras. Se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente já consegue fazer muita coisa, né? Inclusive, nos curarmos. Porque Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia, vai que a tua fé te curou.
ou que a tua fé te sarou, ou que a tua fé te salvou. Mas sempre Jesus dizia que estava dentro da pessoa, a certeza que a pessoa tinha da cura que ela buscava, né? Então, assim somos nós também. Se nós tivermos a certeza que nós seremos curados, nós receberemos a cura. Com certeza. Né? Mas para isso precisamos despertar o nosso espírito. Isso nosso mesmo. espírito Então, precisa dirigir a nossa vida e não a nossa alma. Então, se você tem fé, então, vou fazer um apelo aqui. Faz um apelo. Se você tem fé, curta esse canal, se inscreva, compartilha, manda para quem precisa ouvir essas palavras, esse assunto que é muito importante. Tem pessoas que passam por isso, mas não sabem por onde buscar ajuda. Então, esse é o nosso canal, esse é o nosso intuito, de levar essa clareza, esse despertar de consciência para vocês. E eu deixo aqui a minha verdade para vocês, que é possível sim uma cura profunda, constante, contínua, sem remédio. Né? Sem remédio. Eu sou prova viva disso. Recebi um diagnóstico em 2009 para 2010. Tomei medicamento por 9 anos, ininterruptos. E estou curada hoje há 5 anos. Vai fazer 5 anos agora em setembro, sem nenhuma medicação. Foi difícil sustentar isso no início, porque eu estava com a minha mentalidade muito empobrecida na fé, muito fraca na fé. Eu recebi o diagnóstico assim, de cura, né? Eu recebi a alta, na verdade, a alta médica. Eu não me dei alta, eu não queria receber alta, mas eu recebi a alta médica e eu não queria aceitar. É como se fosse um leproso que Jesus, né, provesse a cura para ele e mesmo assim ele voltasse para o leprosário não acreditando na cura. Né? Então é a mesma situação, foi a minha mentalidade na época e hoje eu entendo que eu estava vivendo da minha alma e não do meu espírito. E faz muita diferença. Outra hora a gente fala um pouco mais sobre isso, né, Larissa? A gente vai trazer muitos testemunhos. E vamos conceituar também mais para frente, talvez no nosso próximo encontro, a diferença de alma e de espírito, né? Como a nossa alma governa a nossa vida e como isso está embasado lá na Bíblia também, lá nas Escrituras. Quando a gente... Bom, vamos deixar isso para o próximo. Senão vamos alongar e vamos adiantar um assunto do próximo encontro, né? Vamos parar por aqui, Laís. Muito bom. Amei o nosso assunto. Fizemos terapia hoje? Fizemos. A nossa pauta de hoje foi sensacional. E é isso, pessoal. Fica aí as nossas palavras, né? O conhecimento aqui exposto, que é para vocês, é para entrar no seu profundo mesmo. Sabe uma coisa que eu quero deixar também registrado aqui? Nós temos também eu não vou dizer que é um curso, mas é uma jornada sobre o estudo da palavra de Deus. Que ele vem depois da jornada do despertar. É um complementar. É um complementar. E a gente fez um preço tão acessível que até a primeira pessoa que comprou falou assim, tá certo esse preço? Porque é um preço assim simbólico, só porque a gente hospedou essa jornada numa plataforma muito segura para garantir que os nossos vídeos consigam ser assistidos. Porque do jeito que a gente estava fazendo, a gente teve muita dificuldade, teve pessoas que não conseguiam assistir porque o link não abria. Todos os encontros tivemos problemas. Então, não sei se já tem... Nós já temos o link, né, Laís? Dá para deixar também, né? Então... Dá para deixar no link da bio, não dá? Dá para deixar lá no link da bio, ou se não, se você se interessar por isso, manda lá uma mensagem pra gente lá no terapia.de.casa, que a gente vai te direcionar para isso. É melhor, né? Porque é uma coisa assim que a gente teve alguns probleminhas, então a gente está indo com calma para expor isso, né, de fato assim no digital. Então a gente está indo pelas entranhas ali. Se você se interessou, manda uma mensagem lá no terapia.de.casa que a gente vai te responder. Maravilha, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Fizemos terapia de casa mais uma vez. Hoje o encontro foi profundo, né? Foi revelador, mas estamos mesmo nessa fase apocalíptica que é de revelações. Nada ficará encoberto. Isso mesmo. Então, eu faço convite para que vocês nos sigam no YouTube também. Quer passar o nosso endereço de YouTube? É o Terapia de Casa. Terapia de Casa. É só se inscrever aí no canal, gente. Ficamos então por aqui. Que bom que vocês estiveram conosco até agora.
Um grande abraço a todos. Vou deixar um abraço para uma pequenininha que tá aqui, nossa Elô, nossa mascotezinha. Beijo, querida. Obrigada por você estar aqui, tá? Estamos aí finalizando, então, mais um podcast. Tchau, pessoal. Obrigada, Laís, pela companhia. Raquel. Até a próxima. Até a próxima.